Olá, meus amigos, inscrito, internauta, parceiro, cliente, tudo bom? Finalmente mostrar uma vez minha cara feia, tá? Eu vou fazer esse vídeo, na sequência eu vou estar demonstrando para vocês um tipo de solda e como usar as ponteiras de tungstênio que eu monto, correto? E falar aqui uma diferença que tem entre os tipos de solda, tá? Tudo baseado em resistência, tem a solda a ponto, tá? A solda a ponto, que é a mais comentada, quando se pede uma máquina solda a ponto. Eu aperfeiçoei a minha, que agora eu mando a solda a ponto, e junto com ela tem uma saída que dá para fazer a solda por abertura de arco. Tá? Se tiver algum engenheiro aí, se tiver dos inscritos, né, ou internauta que aparecer algum engenheiro, eu tiver errado, que me corrige no bom senso, né? Uma correção coerente, tá? Porque eu não fiz faculdade, tá? Eu sou técnico em eletrônica básica e fui me aperfeiçoando pela graça de Deus, correto? E cheguei onde eu tô, né? Eu fui forçado e depois Deus me agraciou, conforme eu já falei na minha apresentação, e cheguei nisso. Então, quando eu quero saber uma coisa, eu procuro, né? Eu procuro conhecimento e junto com a prática, porque faculdade não ensina a prática. Hoje existe, né? Aqueles cargos de que a pessoa entra e faz uma experiência, desculpa, me faltou a memória agora, mas é pouco também. E eu trabalhei, né, com pessoas, né, que estavam fazendo faculdade. Eu tive, conforme eu falei, não sei se vocês recordam, eu tive uma empresa com 12 funcionários. Então a gente tinha esses aprendizes que estavam fazendo faculdade e entrava para aprender. Só que não é um aprendizado assim da prática igual a gente faz no dia a dia. Então quando eu comecei a ver, sempre eu procuro fazer a diferença, que as máquinas de solda a ponto, ela só vinha só para fazer a solda de ponto. Solda a ponto, é quando existe uma peça e a outra sobreposta e dá o ponto. Essa é solda ponto, tá? Esta é solda ponto. Quando as duas peças ficam sobrepostas e a outra vem pontear por cima, certo? Que no caso vocês vão ver o vídeo anterior, que eu faço a solda abertura de arco, que depois eu vou comentar, e a solda ponto. Por quê? Porque eu coloquei essa pecinha aqui, ó. Eu dei uma lixadinha nela, ela ficou essa aqui que eu fiz o serviço aí da solda por abertura de arco e depois a solda ponto, tá? Por quê? Porque estava aqui e eu fiz o enchimento, eu coloquei o fiozinho por cima e dei os pontos. Essa é solda ponto, tá? E existe a solda de abertura de arco. A solda ponto, quando tem dois material e uma ponteira fica por baixo, outra por cima, a corrente atravessa, funde as faces da peça e une o material. Essa é a solda a ponto, tá? Existe solda costura, mas como eu não tenho a máquina ainda para solda costura, eu tive lá atrás de fazer o filtro para cerveja, mas é um outro caso, não vou mexer naquilo lá agora não. Então, essa onde une as faces é a solda a ponto, tá? O foco agora é a solda de abertura de arco. Tá? Abertura de arco, tem essa moeda aqui também, que é onde entrou a solda topo. Quando fala solda topo, o que que é? Porque é dois material de topo.
Eu pego duas chapas, encosto uma na outra, é topo. Pego dois ferros, boto ponta a ponta, ponto unindo as pontas, é solda topo. Quando fala solda topo, é porque ela solda as laterais, tá? Então esse aqui, vocês podem ver que é duas peças e soldei solda topo. Só que nessa solda topo, ela pode ser por resistência, no caso, né? Que seria o básico, o fundamento da solda ponto, porque é por corrente, do mesmo jeito. Usa a corrente para unir. E também pode ser a solda por abertura de arco. Nesse caso aqui, eu fiz a solda por abertura de arco, solda topo por abertura de arco. Pode ver que ela funde, ela bate e tanto uma solda por abertura de arco como a solda ponto, ela gasta material. Exemplo, essa solda aqui é por abertura de arco. Podem ver que aonde houve a solda, ela faltou material. Por quê? Porque ela funde um material, um metal no outro. Olha lá. E pode ver que ela está soldada, poderia ser também chamado de solda topo. Por quê? Porque eu botei as duas laterais topo a topo. Certo? Ela é dois filetinhos e eu botei ela laterais. Então poderia ter chamado solda topo. Por quê? Porque ficou uma lateral com a outra, não ficou uma sobre a outra. Entendeu? Só que eu usei a solda por abertura de arco, olha lá. Correto? Esses tipos de solda por abertura de arco é a mais difícil que tem, tá? Pro básico, para minhas máquinas. Por quê? Porque a minha máquina, ela não tem aquela ponteira autorretrátil. Vocês vê aí máquina aí que mostra, só que as pessoas não explicam isso que eu estou explicando, tá? Eles só querem vender. E eu estou explicando por quê? Porque a pessoa adquirir minhas máquinas já sabe que vai ser mais difícil. Essa máquina que tem um fusor autorretrátil, você bota a ponta na hora exata, ela dá o autorretrátil, abre o arco e faz a solda, correto? Vocês vão ver no meu vídeo que não é impossível. Eu fiz nesta, este foi abertura de arco e esse aqui abertura de arco. Eu tenho um vídeo anterior que eu fiz em moedinha também, com abertura de arco. Ela solda mesmo e fica firme, tá? Em material inox, ela fica e fica uma solda limpa, né? Se passar um ácido aqui, ele fica assim. Eu só passei uma lixinha, igual vocês viram, tá? Então, eu estou fazendo esse vídeo simplesmente para mostrar para vocês, porque existem pessoas que vê vídeo na internet e depois, ô seu João, eu quero uma máquina assim, ó. Aí eu pego e pergunto, mas a solda, ela foi? Eu pergunto, né? Fazer o quê? A pessoa tá falando assim, eu quero uma máquina que solda isso. Aí eu vejo que tem a adição de material. Adição. Teve que botar material. Igual aqui vocês vão ver que eu preenchi. Por quê? Porque onde eu fiz a abertura do arco, fica o buraco. A hora que abre o arco, ele derrete, ele funde, ele fica o buraco. Então tem que repor material. Então eu vi a solda, chegava a estar rebarbo por cima. E ele, né? A solda assim, não bota nada e ela faz. Aí eu falei assim, meu amigo, mas essa, na foto, né? Ele mandou a foto. Inclusive ainda manda escondendo, sei lá, por causa, pensando, eu jogo limpo, eu mostro tudo para vocês, explico. E ele mostrou a foto, né? E ainda parte assim, depois eu falei, não dá para mim ver nada nessa foto. Aí ele mandou um pedaço do vídeo, mas ainda cortando, né?
Aí ele pegou e falou assim, não, ele não tem adição de material, ela pega e dá o ponto. Eu falei assim, um pedaço do vídeo que ele mandou, dei pausa, abri a imagem, mandei e falei assim, meu amigo, a solda, ela consome material. Volto a dizer, se tiver algum engenheiro técnico aí em química, né, me corrija se eu estiver errado. Quando ela funde, ela gasta material, ela consome material. Então tem que repor material. Peguei e falei assim, meu amigo, mas essa solda ela tem adição de material? Não, não tem. Eu falei assim, então desculpe, infelizmente eu não posso. Não tem como atender o senhor. Então estou fazendo esse vídeo já para mostrar para vocês verem, gente, que a solda ela tem diversidade de tipos de solda, tá? A solda ponto ela é mais fácil porque o material fica um sobreposto e ele vai fazer a solda. Se ele for soldar topo, já fica um pouquinho mais difícil, mas é fácil. Agora, a solda por abertura de arco, pelo menos com as minhas máquinas, não é fácil. Tem que treinar e tem que... É possível? Claro que é. Vocês vão ver que eu fiz, tá? Eu já falei. A pessoa ele tem que fazer a diferença. É possível. Consegue. Tem cliente que mostrou para mim, conseguiu. Entendeu? Então, vocês vão ver o vídeo a seguir, tá? Inclusive eu apresentando a nova ponteira, né? Ponteira de tungstênio, tá? A diferença de preço das minhas para essas outras é um valor, pelo menos quando eu pesquisei, é uma diferença muito boa, tá? Competitiva. Só que ainda não tem a ponteira autorretrátil. A hora que dá um ponto de solda, ela afasta automaticamente, né? Porque a pessoa não precisa tirar. Vocês vão ver que eu, na hora do ponto, a gente tira. Naquela tirada, é a abertura de arco que tem que ser feito para fazer a solda. Essa é a diferença de gente não ter conseguido, tá? Porque tem que treinar, certo? E a diferença das minhas máquinas para as outras demais. Tem que ter, dentro tem que ter a técnica, a tecnologia para fazer abertura de arco, para soldar na abertura de arco, porque a solda ponto, ela trabalha com um sistema que ela precisa a corrente alta e já a outra precisa a voltagem mais alta. A solda por abertura de arco, a voltagem ela tem que ser mais alta e a solda por resistência, a solda ponto, ela tem que ser voltagem mais baixa, tá? Embora que as duas precisa corrente, tá? Mas onde o potencial para abertura de arco, ela está relacionado na voltagem, enquanto que a solda a ponta, ela está relacionado à corrente. Ok, pessoal? Então, na sequência, assiste o vídeo aí, e aqueles que gostou, né? Deixa o seu like, compartilhe, tá? Agradeço a todos vocês que vêm aí se inscrever no meu canal, tá? E sempre que eu tiver coisa nova, informação, tanto para as minhas máquinas, e essa serve também para máquinas dos companheiros aí de trabalho, porque de repente vocês compram uma máquina cara, mas não sabe divulgar que tipo de solda é, pega uma máquina para fazer solda por abertura de arco e for usar igual se faz solda por ponto, não vai conseguir. Se pega uma solda ponto e vai tentar fazer por abertura de arco, não vai conseguir. Então tem tudo, pesquisa, tá? A internet, o Google aí tá cheio de informação para vocês aprender, para vocês saber como funciona, para depois estar adquirindo a máquina, tá? Não vai tanto pelos vídeos não, porque os vídeos de empresa, né, eles mostram só bonito. Os erros fica
ficou oculto e sempre tem erro. Ok, pessoal? Beijo no coração, Deus abençoe a todos e fica na sequência a solda. Eu fiz a solda por abertura de arco e a solda ponto. Um abraço a todos. As máquinas que eu monto, elas vai com esse tipo de ponteira, ó, de tungstênio, tá? Então é só descoxar aqui, tira essa ponteira de tungstênio e coloca outra, tá? Faz o tipo de ponta aguda, né? Ponta feito machadinha, a pessoa pode desenhar o tipo de ponta e deixar as ponteiras guardadas. Na hora da solda, ele troca o tipo de ponteira que ele vai usar, né? Ponta de agulha, ou machadinha, ou ponta rombuda, ou ponta chata, né? Vamos supor, se a pessoa quer fazer igual no caso que eu falei demonstrando, né? Eu não tenho aqui, eu não vou soldar o meu, porque o meu não está quebrado, meu óculos. Mas vamos supor, eu posso fazer um teste ali, depois mostrar com uma chapinha de inox que eu tenho ali. Esse não dá, porque é tipo de machadinha lá, ó. Né? É despontado. Mas eu vou tentar simular. Vamos supor, a pessoa pode fazer uma ponta rombuda retinha e quer fazer um ponto de solda redondo, né? Na chapinha. Então coloca e dá o ponto. Ele vai conseguir desenhar o tipo de ponteira, mas aí ele precisa fazer outra solda de outro tipo. O que que ele faz? Ele coloca várias ponteiras e para trocar só basta descoxar aqui. Vou dar uma pausa só para amolecer e depois mostrar com uma mão só. Aí, por exemplo, ele quer trocar a ponteira, ele descoxa aqui, ó, descoxou aqui, essa ponteira aqui sai, ó, tá vendo? Ela sai. Ele faz várias ponteiras com vários desenhos de ponteira, depois ele quer trocar, simplesmente ele bota aqui, certo? E coxa. Vou dar outra pausa e coxar aqui, ainda tá mole, quer ver? Aí, agora já tá firme. É só coxar aqui, ó. Descoxa aqui, ela desmonta toda, quer ver? Olha lá, ó. Descoxa aqui, ó. Ela sai a ponta. É como se fosse uma ponteira de tungstênio com aquela capinha. É uma tocha, né? É igual uma tocha, tá? Se a pessoa quiser só essa peça aqui, entre em contato, né? Entre em contato pelo Zap. Não precisa ser cliente das minhas máquinas, não. Pode ser comprado máquina de outros companheiros de trabalho, que eu não tenho concorrente. Já cansei de dizer que eu não tenho concorrente, eu tenho companheiro de trabalho. Aí regula o tamanho que é aqui, né? Com uma mão tá difícil, depois para trabalhar, soltando aqui, regula o tamanho que quer deixar essa ponteira. Então, eu não tenho concorrente, eu tenho companheiro de trabalho. Mesmo comprou de outra máquina, de outro parceiro, né, de outro companheiro, quiser adquirir essas ponteiras, entre em contato pelo Zap, né, 014 981 919834, e vai estar também na minha descrição, né, aí se vocês procurar minha apresentação, vocês vão ver o meu Zap. Entre em contato e vocês podem adquirir, no caso, só essa ponteira, tá bom? Então, na sequência, a demonstração de solda. Vou fazer um tipo de solda aqui, nessas duas hastes de inox, botar elas paralelo, segurar com o alicate de bico e pontear por arco, tá? Solda de abertura de arco. É aquele tipo de solda que a gente faz quando abre o arco, dá o ponto. Aqui.
com a ponteira segurando o alicate, com os dois cabos finos, segurando o alicate bico fino a peça, e com a ponteira tungstênio dá o ponto. Isso é como eu soldei aquela moeda nos vídeos anteriores. Já tá escuro, difícil tá vendo o ponto, hein? Vou virar. Gente, a minha mão já treme muito, viu? Ó, eu tô enchendo material, tá? Isso também, isso aqui, esse material é de prótese, tá? De odontológico. Foi um amigo que eu fiz a máquina, mandou, sobrou, e ele deixou pra mim usar nos vídeos, certo? Cortar agora aqui. Olha lá. Deixou. Aí. Ó, é só fazer do outro lado do mesmo jeito. Tá quieto o bagulho. Vou virar o celular aqui pra cima porque fica